de ser ele próprio o estrangulador da esposa. Em vão o infeliz moço debatia-se, apelando para os recursos de que, como intérprete das leis vigentes no país, poderia dispor, exigindo, no dia fatal, por entre lágrimas de rescaldantes revoltas, que lhe concedessem o direito sagrado de visitar o cadáver da esposa e de, como advogado, auxiliar as demarches para a descoberta do verdadeiro criminoso, pois que se proclamava acima de quaisquer suspeitas. Mas, conhecedores dos assombrosos recursos desse causídico sagaz e insuperável, negaram-lhe a solicitação receosos de que sua habilidade profissional confundisse a própria justiça, usando de lance e subterfúgios. Desesperado e surpreendido com a truculência do acontecimento inconcebível, viram-no exasperar-se diante das descrições e comentários ouvidos acerca do mesmo, tentando a fuga, medindo-se corporalmente com as autoridades, revoltado até o âmago do ser, a fim de se dirigir a Santa Maria e capacitar-se da veracidade dos fatos. Mas suplicou e revoltou-se em vão. Eternamente fiéis às arbitrariedades que a revelia da lei ousam perpetrar, servindo a interesses e paixões pessoais inconfessáveis, os distribuidores da justiça, hoje como ontem, deixaram de se inspirar em diretrizes bastante legais para fornecerem ao acusado possibilidades de uma defesa em regra e apresentação da verdade, não lhe permitindo, por isso mesmo, sequer o consolo supremo de banhar com as próprias lágrimas o rosto da morta querida, ainda porque Barbedo, dementado pelo sofrimento brutal, exigia represálias cruéis contra o genro, proibindo peremptoriamente sua presença no recinto sagrado onde a pobre assassinada fora exposta. Atordoadas, as autoridades provincianas iam e vinham sem independência de ação, coagidas por pressões políticas e mil agravos da situação dominante, em virtude de se tratar da personalidade de um homem malquistado com a sociedade, dadas as suas ideias avançadas, verdadeiramente revolucionárias, no conceito social da época. Barbedo acusava o genro, sem constrangimentos, desde o primeiro dia, cego na sua incomensurável desdita, dizendo-se, em consciência, testemunha do degradante acontecimento, pois que presenciara o seu início, no que fora coadjuvado por Juvencio, o farmacêutico, que igualmente assistira à desinteligência do casal à saída de Bentinho, quando, ao lado do comendador, tivera a atenção por este despertada, postando-se à janela da farmácia. E ambos afirmavam ver, na fuga desabalada do moço advogado, antes uma prova do crime, certamente cometido no ardor do debate, pois sabiam-no ardoroso e vibrante, do que a necessidade de se apressar a fim de não retardar a cerimônia que emprestava concurso, enquanto que a toalha que servira para o estrangulamento era justamente a sua, da qual acabara de se servir ao fazer a toilette. Interrogado habilmente, o liberto que acompanhara Bento José, esperando-o a saída com o cavalo, corroborara a assertiva de ambos os depoentes, nada mais, efetivamente, podendo declarar a não ser o que entrevira então, ao passo que Ana e Severina, consideradas acima de quaisquer suspeitas, fria e sobranceiramente declararam ter ouvido violenta discussão entre o casal, motivada por questões financeiras, vista que o moço advogado frequentemente extorquia da esposa somas avultadas, e por haver a vítima negado satisfazê-lo nessa manhã. Insólita e árdua peleja foi travado então entre as autoridades de X, os inimigos do jovem abolicionista e ele próprio. Todos os recursos de que poderia dispor, Bento José empregou, em desesperadas tentativas para provar a sua inocência, abalado até o aniquilamento das próprias forças de reação ante a dor suprema de perder a esposa, o filho e a felicidade, e o opróbrio de se ver execrado por uma sociedade que tão honrosamente desejara servir com os generosos ideais que o exaltavam. Os poucos familiares que lhe restavam no Brasil, a irmã e o cunhado, acorreram, penalizados, desdobrando-se em favor do desgraçado,
negando-se a crer-o capaz do hediondo delito. Considerado, porém, como personagem revolucionário e político de ideais nocivas à estabilidade da paz nacional, o caso descambou também para feições políticas, e advogado, combatido desde muito por inimizades cruentas, irreconciliáveis, que estimariam sua perda, viu-se acossado de todos os lados por acusações deprimentes, anulando intervenções no sentido de aliviá-lo das maléficas prevenções dos seus adversários. Assim foi que, exposta sua vida particular ao exame da justiça, verificadas foram as dívidas vultuosas acumuladas sob sua responsabilidade, pois, generoso, arrojado e confiante no seu próprio valor pessoal, como no futuro, e como ardoroso idealista que era, a todos os sacrifícios se expunha pela vitória da causa abolicionista. Não se esqueceram os seus detratores nem mesmo da acusação de ser ele jogador e perdulário inveterado, porquanto relembrados foram maldosos comentários até mesmo dos dias da sua juventude, em X como em Coimbra, quando se soubera que os próprios livros venderam a fim de se garantir somas para o vício do jogo, havendo tais comentários, registrados pelo inquérito, corroborado as insinuações de Ana Maria e sua mãe. E tal foi o acervo de perseguições e investidas dos adversários, políticos ou não, tais as sistemáticas delações dos escravocratas que nessa personagem sonhadora teimavam reconhecer um perigo social, que, inclinados, como toda a gente, a aceitarem como sua autoria do crime, os amigos e partidários, em cuja lealdade confiaria para sua defesa, desinteressaram-se de sua desgraça e covardemente se afastaram da arena em que, finalmente, se reconheceu abandonado. Não obstante, a fim de obter recursos com que se defender, esperançoso de poder contratar advogados de outras localidades, o que não logrou a tempo, tentou, mas não conseguiu pôr à venda as terras que possuía, uma vez que o chalé grande e respectivas chácara haviam sido anexados aos bens do próprio Barbedo como penhor dos empréstimos concedidos por Esmeralda à sociedade abolicionista a que Bento pertencia. Seus demais credores deram-se preço em se apossar dos remanescentes, já que Barbedo se apossara definitivamente do chalé e providenciava para que não lhe fossem às mãos os bens da esposa morta. Como seria justo, surgira a questão das cartas anônimas, base funesta dos monstruosos acontecimentos. Detido para averiguações por indicação de Barbedo, que se diria inteiramente enlouquecido pela intensidade da própria dor, Cassiano Sebastião, franco e intimorato, acusa Severina Soares e sua filha de autoras das mesmas e de assassinas de Esmeralda, no que é coadjuvado por Bento José, o qual pretendia analisar a lógica dos fatos indicando muito judiciosamente nova pista a ser investigada a fim de que a sua inocência se evidenciasse. Mas, a simplicidade mesma desse drama brutal e profundo tornara difícil o seu esclarecimento, ainda porque, interrogadas a fim de afirmarem o que sabiam do melindroso caso, Maria Rosa e Joanita, aterrorizadas em face da situação e ignorantes na sua comovente humildade, negam apoio às acusações de Bento José e Cassiano, lavrando então maior confusão em torno do lamentável drama. E, examinado o edifício no dia fatal, comprovara-se que dos aposentos de Esmeraldas somente a porta da sala de estar, pela qual saíra Bentinho, fora aberta, e que Severina Soares, por este acusada, e a qual todos haviam visto no alpendre dos próprios apartamentos, como habitualmente, recostada à sua cadeira de balanço, não teria tempo de dar a volta aos fundos, chegar ao varandim de Esmeralda, ou contorná-lo pela frente, assassiná-la naquelas condições, vigorosamente estrangulando-a com força e mestria que só um homem enraivecido poderia obter, e voltar ao seu lugar habitual no curto espaço de tempo que mediara entre a fuga do advogado e a descida de Barbedo do sobrado da farmácia. Ainda porque as relações entre madrasta e enteada eram as melhores possíveis. E este teria encontrado a esposa em outro local que não no seu terraço.
Semelhantes conclusões policiais valeram um martirológio inominável aos dois acusadores de Severina, os quais passaram a ser considerados cúmplices no mesmo crime. Interrogatórios inquisitoriais, seguidos de agressões e maus-tratos físicos e morais superlativos, sucederam-se sem intermitência no decurso de meses consecutivos. Urgia arrancar a confissão dos réus, extrair-lhes os relatórios detalhados, reconstituir a cena, a fim de que se levantasse a formação do processo para a condenação, enquanto que do fundo de uma prisão arbitrária, para sua qualidade de homem de leis, Sousa Gonçalves tentara providenciar recursos para defender-se, não contando, porém, com o auxílio dos próprios colegas de profissão, que nele viam o xoricida merecedor da penalidade máxima. Entre mentes, insanamente norteado por deduções enganosas, meu infeliz compadre, apoiado pela incapacidade das personagens responsáveis pelo gravíssimo inquérito, assim acobertado pela influência pessoal de que dispunha o fascínio do seu ouro, descia do tradicional cavalheirismo da sua raça para se miscuir em interrogatórios indébitos contra dois acusados, durante os quais se maltratava Cassiano, vergastava o genro indefeso e inocente com o látego dos seus capatazes, torturando com o suplício do espancamento como jamais o fizera aos próprios escravos, até que o sangue odiado gotejasse através das chagas abertas pelo corpo daquele a quem sua filha tanto amara. Ao fim de um ano, sem jamais haver confessado sua participação nas infâmias de que era acusado, Cassiano sucumbiu sob os maus tratos dos sanhudos defensores da legalidade, abandonado e indefeso frente à violência imperdoável que, se hoje macula a sociedade que exerce, na época que nos reportamos era fato usual a que geralmente se não prestava grande atenção. E Bento José, esgotado pela dor moral superlativa e o martirológio a que se via submetido, e Bento José, o lúcido abolicionista republicano cuja oratória vibrante arrebatava assembleias, o idealista generoso que não se detinha nem à frente do sacrifício, o desgraçado esposo a quem não permitiram oscular por uma derradeira vez o rosto adorado, banhando com suas lágrimas, o desditoso a quem negaram até mesmo o direito de chorar pela morta querida, porquanto jamais lhe concederam tréguas na tortura de desumanos interrogatórios, enlouqueceu de dor sob a fereza dos sofrimentos suportados, para depois morrer abandonado pelos partidários e amigos, 5 meses antes da promulgação da chamada Lei Áurea, que concedia aos escravos do Brasil os direitos de cidadãos livres, e pela vitória da qual dera ele, Bento José, o melhor dos seus esforços de patriota generoso e idealista iluminado pela fé, com o fervor sacrossanto das energias mais audazes e puras do coração. Tentei visitá-lo algumas vezes, compadecido dos seus infortúnios, que presumi profundos, dado o noticiário macabro que me chegava ao conhecimento. Não consegui jamais falar-lhe a sós ou demoradamente, a fim de algo poder tentar em seu favor, visto que era mantido em segredo e não ser possível o apoio de meu infeliz compadre para essa presunção, o qual, em verdade, era quem presidia, arbitrariamente, o inquérito. De outro lado, o campo em X e suas redondezas era hostil e árduo e se revoltaria contra qualquer movimento de defesa. Todavia, impressionado com a fereza desse drama que tanto me pungia, tratava eu de obter meios legais para afastá-lo de seus inimigos, transferindo para a circunscrição menos partidária, onde se cuidaria do caso com mais independência de ânimo, quando lhe veio a loucura, seguida, logo após, pela morte que o libertou do inferno em que vivia. Foi sepultado discretamente, em sombrio recanto do cemitério, em campa de pedra rasa e anônima, graças à piedade de alguns dos seus correligionários. Por mais de uma vez tentei lembrar ao meu altivo compadre o dever de se iniciar em outras pesquisas que conduzissem a resultados mais lógicos do que aqueles, que tão obscuros e vagos se me afiguravam. O comendador, porém, dementado e egoísta na sua superlativa mágoa,
Preferia atender de preferência às assertivas das próprias deduções, atendo-se ainda aos agravos das insinuações da esposa, que alimentava a fogueira de represálias que em sua alma se ateara contra o desgraçado genro, receosa de que a verdade fosse realmente descoberta. Em vão tentei atraí-lo à sua residência na corte, esperançado de que, livres da sua influência apaixonada, as autoridades locais se conduzissem à altura da própria dignidade, sem o personalismo partidário por mim entrevisto no inquérito que se movia. Em vão afirmei-lhe a necessidade de se curvar ao inevitável, procurando antes bálsamos consolatórios para sua imensa desventura, na fé que alcandora os corações crentes e humildes, voltando-os para o amor de Deus. Antônio de Maria repelia intransigentemente minhas conselheiras advertências, permanecendo atado à atmosfera trágica daquele ambiente tornado sinistro. Via-o, então, percorrer como louco as sombrias dependências do solar de seus avós, bradando, qual réprobo inconsolável, pelo nome da filha querida e apelando para a misericórdia do Eterno, blasfemando quando supunha suplicar mercê, chorando convulsivamente, a repelir qualquer possibilidade de refrigério, o coração dilacerado pela ausência de quaisquer vislumbres de esperança. Por quê, meu Deus? Exclamava, as mãos na cabeça, traindo a desesperação que lhe avassalara a alma, indo e vindo pelas dependências da filha, como a procurá-la, locais em que só ele penetrava e onde, por sua ordem, tudo continuara conforme Esmeralda havia deixado, tal se esperasse vê-la chegar de um momento para o outro. Porque, Senhor Deus, tu a feriste assim, tão ignominiosamente? Era um anjo, meu Deus, e tu a feriste tanto, para castigar-me com mais intensa crueldade, por certo. Se tenho sido ímpio, que culpa teve ela? Se sou rigoroso e cruel para com os meus escravos, e os torturo sob minhas exigências, por que não me feriste, a mim, mas só a mim? Que culpa teve ela, que tanto amava os negros? Esmeralda! Esmeralda! Ó sol da minha vida! Ó luz benfazeja que me orientava os passos e aquecia o coração! Ó alma querida que elevou meu ser à glória do amor mais santo que meu coração pôde viver! Onde estás, querida filha, que não mais te posso ver? Porque já não vê em meus olhos o teu semblante lindo e nem aos meus ouvidos não mais ressoam os teus risos que me alegravam tanto. Ó, Senhor Deus! Por que não me cegaste os olhos, antes de me deixar contemplar aquele corpo adorado, vilipendiado e torturado por um golpe tão brutal, que ele não mereceu? Se criaste uma alma para cada filho teu, se, com efeito, continuaremos a existir para além desta vida de opróbrios e amargores, permite que minha Esmeralda volte até mim e me fale, e me sorria, e me console, porque esta dor, que me ficou, ultrapassa todas as possibilidades que o mundo tenha para remediá-la. Que meus olhos a vejam ainda, Senhor Deus, para que eu não me perca nos esgares da revolta eterna, homiziando-me para sempre com as trevas, maldizendo a hora em que me concedeste um coração para amar com tanta e tão profunda paixão e me deixares supliciado por esta dor inexplicável e absurda. Pois não compreendo como tu, que também és pai, não tenhas piedade. E, prostrado de joelhos ante o leito da morta adorada, ainda em desalinho, tal qual deixara, chorava e bramia qual condenado sem esperanças de salvação, beijava, enternecido e carinhoso, os objetos que lhe pertenceram, passando horas e dias seguidos na solidão daqueles imensos aposentos onde cada detalhe era uma recordação querida, cada objeto uma saudade, e por onde dir-se-ia transitar ainda o vulto gracioso por quem chorava, apenas consentindo que o acompanhassem, eu, Antônio Miguel e Maria Rosa, os quais, agora, lhe mereciam todos os afetos, em memória do muito que Esmeralda os havia amado. Não raramente, porém, durante esses delírios, viam-nos sair de súbito, em desalinho e alucinado, fechar os aposentos cuidadosamente,
armar-se do chicote dos seus capatazes, dirigir-se a X para entender-se com as autoridades e iniciar novos e mais atrozes interrogatórios, na presunção diabólica de extorquir do genro a confissão do crime de que supunha autor. Dirigindo-se em seguida ao cemitério, onde se deixava ficar ao pé do túmulo da filha até que a noite caísse e um pajem ou um amigo compassivamente o amparasse de retorno à casa. E pela noite adentro, caminhando qual fantasma choroso pelos corredores do sombrio edifício, dir-se-ia o alucinado que um só desejo mantivesse ainda de posse da razão: rever a filha adorada, falar-lhe, reconfortar-se na certeza de que nem tudo em torno dela se despenhara nos abismos da morte. O próprio mundo, aliás, dir-se que paralisara a sua rota em redor dele. Não falava a quem quer que fosse, desinteressando-se mesmo das próprias transações comerciais. Entregue a cooperadores fiéis e honrados, a fazenda prosseguia, no entanto, próspera e soberba na fecundidade das suas eiras. Raiou, finalmente, o dia luminoso da abolição da escravatura. O império caiu. Após, seiva nova percorria o seio generoso da pátria brasileira. Mas meu infeliz compadre a tão fortes comoções assistiu sob desconcertante indiferença, absorvido por suas irreparáveis apreensões. Sua incomensurável desdita abatera-o completamente, branqueando-lhe totalmente os cabelos em poucos meses, cavando-lhe rugas profundas no rosto, tornando ruína moral comovedora. Falou-me certa vez, desfeito em lágrimas, humilhado e comovido, durante uma das muitas visitas que lhe fiz. Eu quisera, senhor doutor, ser o último dos meus próprios escravos, mas vendo minha filha risonha e feliz ao pé de mim, embalando nos braços o desgraçado filhinho que morreu com ela. Alongou os olhos molhados como revivecendo cenas do passado e prosseguiu, sussurrante, como falando à própria consciência, ato de contrição diante daquele que tudo sabe. Um dia, quando Esmeralda ainda era pequenina, tentei separar um pobre pai, que era escravo, da sua primogênita, que andaria pelas 15 primaveras, pois que ultimava negociações para a venda desta a outro senhor. Exasperada ante o fato que considerava desgraça, a desditosa suicidou-se, atirando-se ao nosso açude, incapaz de suportar a situação por mim criada. E porque o escravo negro, sofredor e inconsolável, já se não animasse ao trabalho, vergado ao desalento da própria dor, obteve de mim, por único gesto de lenitivo as suas lágrimas, o castigo do açoite no pelourinho, a fim de se decidir a prosseguir nas lides que lhe eram afetas. Ó Deus, meu Deus! Os remorsos deste ato rasgam-me hoje o coração em triturações acerbas, agora que também eu sofro a mesma dor. Existirão, Senhor, leis mais duras e severas do que as tuas. Porque, meu Deus, não me feriste, mas só a mim. Que culpa teve Esmeralda da perversidade dos meus gestos? Entre mentes, Severina Soares dir-se-ia, como o marido, alucinada, como alheia aos acontecimentos. Em vão tentara rever as atenções do homem amado, que nos últimos tempos se mostravam mais sólidas. Barbedo parecia, porém, não mais conhecer a esposa, pois que não lhe falava, não procurava vê-la, jamais lhe atendendo os rogos para se unirem novamente sob o convívio de outrora, visto que meu infeliz compadre passara a residir exclusivamente nos apartamentos da filha. Inconsolável se vendo preterida como nunca, e atormentada pelos remorsos que lhe castigavam o sentimento no inferno oculto da própria consciência, a bela pernambucana passava dias consecutivos a orar, prosternada diante dos oratórios ou dos ladrilhos da capela, chorando convulsivamente. Crises nervosas, impressionantes, sacudiam-na frequentemente, durante as quais sentia horror à própria filha, dela se esquivando entre protestos de terror e lamúrias de demente. E compreendendo que o marido, por amor de quem se aviltara tanto a face de Deus, como que arriscara das próprias preocupações,
Entregava-se a excruciantes desesperações na sombria solidão dos seus aposentos, sem que voz amiga ou mão benfazeja corresse a mitigar o fel que extravasava do seu infeliz coração. Tão lamentável situação, suplício incomensurável para aquele que o experimenta, teve a duração de 5 longos anos, durante os quais meu compadre não viveu por si mesmo, senão obsidiado pela inconformidade da própria dor. Raiara, porém, o ano de 1892, e fui visitá-lo ainda uma vez. Fim da terceira parte. Quarta parte. Os segredos do túmulo. Capítulo 1. Quando o céu se revela. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Jesus Cristo. O Novo Testamento, São Mateus, 5:5. Antes de realmente iniciarmos o presente capítulo, voltemos aos capítulos anteriores, na sequência destas singelas exposições. Acata de pormenores valiosos para o esclarecimento e compreensão das mesmas. Antônio Miguel assistira ao estrangulamento de sua madrinha, a quem amava com ternura, quiçá mesmo superior à que devotava a sua própria mãe. Febril e debilitado pela enfermidade que desde alguns dias antes o havia cometido, a tudo assistira como sob o atordoamento de sinistro pesadelo, perdendo os sentidos após tal o pavor de que se sentiu possuído, sem ânimo para soltar um só grito. Na confusão atroz que se seguiu, ninguém lhe prestou a devida atenção, senão a própria mãe, que, acorrendo ao debate da nova trágica, foi encontrá-lo semi-oculto entre almofadas e cobertores, enquanto o alarido dramático se alastrava pelo edifício através do dia todo. Entregues a crises nervosas quais possessas das trevas que em verdade eram, Severina e sua filha, que não se atreveram a entrar no quarto após a descoberta do macabro atentado, não chegaram realmente a se inteirar da presença do pequeno liberto, ao passo que Maria Rosa, serva de confiança da morta, retirando-o dali despercebidamente, num torvelinho da confusão e aterrorizada em face dos acontecimentos, ocultou-o em dependências isoladas, tratando de socorrê-lo conforme fora possível, auxiliada por velhas escravas que entendiam de funções curadoras primitivas, mas eficientes. Violenta febre cerebral sobreveio ao pequeno enfermo, durante a qual Maria Rosa ouviu repetir, acometido de crises de terror, o nome de Severina e as informações sobre a cena trágica. Apavorada por se ver envolvida nos acontecimentos e ainda à frente do martírio de Bento José e Cassiano Sebastião, somente não desaparecera de Santa Maria devido ao terror de poder ser suspeitada do mesmo crime, mas deixou-se ficar retraída e humilhada nos serviços mais obscuros, até que Barbedo, chamando-a, fila continuar zelando pelos aposentos de Esmeralda. No íntimo estava certa da inocência do advogado, bem assim da culpabilidade de Severina, mantendo-se em silêncio apenas pelo terror de que se vira presa. Nos primeiros meses que se seguiram, não consentira o rico proprietário de Santa Maria que se tocasse num só objeto pertencente à sua filha. O próprio piano, onde poucos minutos antes de morrer executara o concerto de Mozart, acompanhando o marido, não se fechara jamais, por sua ordem, porque ela o deixara aberto. Igualmente, não permitira que retirassem de cima do piano a flauta em que seu desgraçado genro executara a peça magistral, movido por supersticioso respeito à morta querida. Mas, com o decorrer do tempo, Maria Rosa fora nomeada zeladora do recinto, considerado sacrário pelo inconsolável pai, sob a condição de tudo conservar como se encontrava, até mesmo o desalinho do leito. Previdente e judiciosa, a boa serva preferiu tudo recobrir com amplos atoalhados, assim conservando melhor tão queridas relíquias. Com a morte de Maria Rosa, porém, ocorrida muito mais tarde e ainda em vida do comendador, tais funções passaram a ser exercidas por Antônio Miguel, as quais, religiosamente cumpridas, nos permitiram tudo observar nos primeiros capítulos desta pequena história.
Ao florescer do ano de 1892, como já informei, visitei ainda uma vez meu infeliz compadre e amigo, ansiando por transportá-lo para a capital da República, por algo tentar a benefício do seu soerguimento moral. Verifiquei a chegada aqui, não obstante os 5 anos decorridos do trágico desaparecimento de minha afilhada. Infinita amargura continuava dominante no velho casarão de Santa Maria, que não mais se reabrira para as antigas festividades de São João e de fim de ano. Com suas janelas e sacadas invariavelmente fechadas, apenas a fachada norte, onde continuavam residindo Severina e a filha, mostrava um ou outro sinal de vida. Tal não impedia, porém, que as atividades agrárias prosseguissem abarrotando os cofres de Barbedo, que, a tudo indiferente, confiara aos negócios às mãos de fiéis e operosos colaboradores. Ora, na primeira noite que ali passei, disse-lhe eu, após ouvir, como sempre, suas amargurosas lamentações: sabes, querido amigo, que os homens possuem uma alma imortal, porque a filosofia de todos os povos preconiza essa verdade que, ao demais, sentimos concretizada nos recessos da nossa razão como do nosso sentimento. Aceitas essa verdade, bem o sei, e comumente bradas aos céus que te concedam o sacrossanto refrigério de rever tua filha bem-amada a menos através de um sonho lúcido. Pois bem, tenho a grata honra de poder participar dos que as misericordiosas potestades, contra as quais tanto has blasfemado no desvario da tua imensa dor, acolheram as desesperadas súplicas do teu coração torturado e te concedem a mercê. Eu mesmo serei capaz de proporcionar-te ensejo de falares a tua filha e mesmo vê-la, contemplá-la, de modo a não alimentares dúvidas sobre a sua identidade, porquanto eu mesmo a tenho visto. E com ela já falei. Convidei-o a acompanhar-me ao último andar da fachada central, onde eu sabia existirem a biblioteca e o gabinete de estudo de Esmeralda. Procurei na estante dos livros preferidos a coleção das obras de Allan Kardec, que, de certa feita, ela mesma me apresentara, e continuei. Estes magníficos compêndios de filosofia, moral e ciência pertenceram à tua filha. Estas páginas foram amorosamente percorridas pela luz do seu olhar. Ela leu-as todas, enternecendo-se até ao encantamento e às lágrimas, graças ao dulçor das celestes revelações que aqui encontrou. E através delas, meu amigo, foi que formou aquele caráter adamantino que a todos nós admirou e encantou. Na solidão das suas horas íntimas, sei porque ela mesma muitas vezes mo afirmava, vinha para este recanto, onde presinto ainda adejando as ondas pulcras dos seus pensamentos, e entregava-se à leitura destes livros, cujo esplendor arrebatava sua alma para Deus, como alguém que aprendesse neles o divino alfabeto da redenção. Lê-os tu também, meu caro e pobre amigo, em memória daquela por quem choras. E um mundo novo se descerrará para o teu entendimento, refugindo auroras imortais nas sombrias solidões do infortúnio em que te deixes sucumbir sem consolações nem esperança. Esmeralda guiar-te-á por essa estrada que desde os 15 anos, ainda em Portugal, começou a palmilhar. Para a dor suprema que vergou teu ânimo e teu coração, o mundo não possui elementos de consolo. Mas o céu descerá em teu socorro, pobre amigo. Através destes compêndios de amor e de razão, que nos transmitem ensinamentos talvez mais remotos do que a própria luz do sol, mas sempre novos e bem-vindos para aquecerem a gelidez dos corações que sangram. E compreenderás, então, o grande segredo da bondade angelical de tua filha. Comovido e perplexo fitou-me sem responder, virando entre as mãos os volumes apresentados. Indiquei-lhe a poltrona de Esmeralda e deixei-o sós, sem mais tentar importuná-lo. No dia seguinte afirmou-me haver passado a noite lendo-os. E pelo dia fora ninguém o vira senão às refeições. Continuara solitário, sentado na própria poltrona da filha, sorvendo o empolgante conteúdo das páginas que aqueles olhos bem-amados haviam percorrido,
umedecidos pelo pranto de sublimes emoções espirituais. Quando, passados mais alguns dias, retornei aos meus afazeres da capital, tive a satisfação de conduzir também o meu velho amigo, hospedando-o carinhosamente em nossa humilde habitação de São Cristóvão, por não desejar vê-lo só em sua residência, uma vez que a esposa e a enteada se negaram a acompanhá-lo. Por esse tempo, existia na capital do país um médium portador de peregrinas qualidades morais e vastos cabedais psíquicos, que dele faziam, sem contestação possível, um dos mais preciosos e eminentes intérpretes da revelação espírita no mundo inteiro, em todos os tempos. Encontrava-se ele no apogeu das suas atividades espíritas cristãs, pois desde 12 anos antes abrira aos ósculos da intervenção espiritual sua organização mediúnica, transmitindo do invisível para o mundo objetivo caudais de luzes e bênçãos, de bálsamos e ensinamentos para quantos deles se aproximassem sequiosos de conhecimentos e refrigérios para as asperidades da existência. Chamava-se ele Frederico Pereira da Silva Júnior, amplamente relacionado e mais conhecido com a singela abreviatura de Frederico Júnior. Tão nobre obreiro da seara cristã repartia-se em múltiplas modalidades de serviços mediúnicos, dedicado e fraterno até a admiração, porquanto seus dons psíquicos, variados e seguros, obtinham também, do além-túmulo, as mais lúcidas revelações, relatando para os interessados empolgantes realidades espirituais. Entendi, por isso mesmo, ensejar ao meu sofredor compadre e amigo uma conversação particular com esse digno intérprete da luz, pois que seria certamente serviço prestado ao amor como à fraternidade, visto que, em todo o decurso de minha longa existência, não me fora jamais dado encontrar inconformação mais rude diante da morte, dor mais áspera e profunda que aquelas que sacudiam a alma altiva de Antônio de Barbedo, sem contudo, e para sua maior tortura, livrá-lo do dever de continuar arrastando a própria vida através da existência. Solicitei, portanto, a alguns amigos docemente afinados pelo diapasão da verdade, bem assim do Evangelho do Cordeiro e do amor fraterno, o favor de uma reunião em nossa própria residência. Aqui Frederico, humilde e submisso, não deixou de comparecer, o que facilmente consegui. E desarticulado nesse ambiente novíssimo, inédito para suas antiquadas concepções religiosas ou filosóficas, já abaladas pela truculência do infortúnio contra o qual bracejava, meu compadre portou-se, no entanto, dentro da sua tradicional e impecável distinção social, não resistindo, porém, à intromissão de um pranto vigoroso e dolorido quando minhas súplicas ao amoroso onipotente lembraram o nome querido de minha afilhada, bem assim os de seu infeliz esposo e do liberto Cassiano, igualados no seio da morte como nos ditames de nossas orações, fossem, estes últimos, criminosos ou não, pusesse ou não pusesse reparo em nossas atitudes o preconceituoso entendimento do rico titular presente. Subitamente, o precioso veículo mediúnico, a quem eu tivera o cuidado de não informar do assunto a ser tratado na reunião, tornou-se como que espiritual, estático, olhos dilatados como em desdobramento, e exclamou, a voz transtornada, grave, como longínqua: vejo uma jovem sorridente e linda, trajando como que véus nupciais. Empunha exuberante ramalhete de flores de laranjeiras e dessas flores recendem penetrantes aromas. Cintilações de opala envolvem na qual se imaculado luar lhe tecesse auréola gloriosa. Diz chamar-se Esmeralda de Barbedo e pede-me saudar seu pai em seu nome. Aturdido, o altivo comendador não logrou responder de pronto, permanecendo desarticulado ao contacto de acontecimentos fortes e chocantes, para o evento dos quais não se encontrava ainda devidamente preparado. Todavia, reconhecendo na descrição de Frederico a imagem da filha no dia dos esponsais, e recebendo, necessariamente, a infiltração magnética das irradiações, para ele inconfundíveis, daquela quem tanto amara e por quem,
Indubitavelmente, tão amado seria ainda, murmurou imperceptivelmente, as lágrimas lhe deslizarem pelas faces qual se prece ardente lhes extraísse dos arcanos do coração. Minha filha, Esmeralda, sei que és tu. Sinto a tua alma ao pé de mim, balsamizando todo o meu ser com alentos novos. Fala-me, por Deus te suplico. Assim como falaste a teu padrinho. Dize algo que me retempere as forças para que eu possa viver ainda. Socorre a dor que dilacera o coração de teu pai. Alguns minutos se passaram entre silêncio augusto e pensamentos unificados em dúlcidas vibrações de fraternidade. Logo após, vimos, respeitosos, algo chocados e muito enternecidos, que, na penumbra que se estabelecera, a mão de Esmeralda, reconhecida por seu próprio pai, como também por mim, oscilou gentilmente sobre a mesa, acariciando as cãs prematuras que ornavam a cabeça do antigo senhor de escravos, para, em seguida, dominar com graça e singeleza a destra rude de Frederico, fazendo-a escrever ligeiramente, qual se irresistível impulso vibratório expendesse haustos de vontade superior à dele. E quando Barbedo, por entre lágrimas e sorrisos insopitáveis, que seriam como arco-íris de auroras imortais na penumbra aflitiva da sua vida, lia as expressões da filha morta havia 5 anos, reconhecendo-lhe a caligrafia como o vocabulário terno pela mesma usado nas cartas que lhe enviara de Portugal, compreendi, reconfortado, que nova etapa se delineava na estrada tumultuosa por que transitava aquele coração rude e apaixonado, altivo e voluntarioso, a quem só a dor de uma grande expiação poderia equilibrar para as conquistas remissoras do espírito. E assim foi, efetivamente. Na sucessão dos dias, dedicando-se aos alevantados assuntos espirituais com todo o ardor do seu apaixonado caráter, e graças à atração poderosa que sobre suas vontades exercia a fascinante lembrança de Esmeralda ressurgida das frias incompreensões da morte, meu estimado compadre e amigo igualmente ressurgia, domando as ferazes inconformações da dor sob o impulso de esperanças revigoradoras, de convicções cada dia mais sólidas na perpetuidade do ser humano para além dos enigmas do túmulo. Durante um longo ano hospedei-o prazerosamente em meu lar e agasalhei-o no coração, também ao contacto de excelentes amigos que me auxiliavam no volumoso serviço de reabilitação do seu orgulhoso coração para o reajustamento nos furos da razão e da fé. Nossas reuniões prosseguiam, no entanto, singelas e proveitosas, dulcificadas pelas bênçãos magnânimas do alto, e Esmeralda corria, feliz e deslumbrante na sua ideal beleza perispirítica, de quando em vez por nós distinguida através de sutis materializações que muito nos edificavam. Por ocasião das primeiras manifestações que tão dadivosamente nos foram ofertadas pela misericordiosa assistência espiritual, Antônio de Barbedo, transportado até as lágrimas, prosternou-se, humilde, em protestos de gratidão ao céu, e, acariciado seu próprio rosto e suas cãs por aquele pedaço de si mesmo que ali se deixava contemplar em plena glória do seu triunfo espiritual, exclamou, interrogativo e ansioso. Responde, filha querida, se te julgas verdadeiramente feliz, se não conservas o fel da amargura contra quem tão impiedosamente te feriu, arrebatando-te dos meus braços em hora tão adversa. Diz o que sentiste na hora suprema do teu suplício. Oh! Rude e atroz teria sido a tua agonia. Uma nuvem de súbita tristeza envolveu por um instante o risonho semblante de além-túmulo, enquanto ouvíamos que sussurrava docemente, através do aparelhamento mediúnico de Frederico, a cujo lado sutilmente se apresentava a encantadora aparição. Procura antes olvidar, meu pai, as horas sombrias que se foram, esforçando-te por não reteres as amarguras que já não devem ter expressão real. Cuidemos antes do preparo de um futuro reconfortativo e compensador. Deixa, porém, que satisfaça tuas amorosas interrogações, já que, assim, contribuirei para lenificar tuas desoladoras ânsias. Não. Não.
Meu pai, eu não sofri como julgaste. Apenas a desconcertante surpresa do choque. Um aturdimento, qual pesadelo insuperável. Curtos instantes de opressão respiratória. Como num sonho reconfortador, que me infundisse insólita confiança, vi que minha mãe se aproximava, como envolvida em ondas de gases lucificantes. E senti teus gritos de aflição e desespero ecoarem em atroamentos sumamente dolorosos, que me confundiram e desnortearam, interceptando a dulcíssima visão de minha mãe. Afligindo-me, sobremodo, as tuas acusações contra o meu pobre Bentinho, que tanto amei. Desejei falar-te e não pude, porque fui dominada por um sono pesadíssimo, irresistível. Quando despertei, reconheci-me em blandiciosa estância de paz, que se me afigurou a quinta de Coimbra, onde fui criada por entre afagos e ininterruptas alegrias. As tonalidades estivais, muito doces e encantadoras, desse local, mesmo surpreendentes com a inusitada magia de seus matizes para mim desconhecidos, envolveram-me em delicioso arrebatamento, enquanto lourejavam as frondes d'órvore do galante que se impôs às minhas reminiscências como os olivedos e os chopos de meu avô, sob cujas sombras me prazia adormecer quando menina, após o almoço. A suavidade da solidão refrigerava a minha rudeza do choque recebido havia pouco. Senti-me bem viva, entendendo que não se passara senão o terrível pesadelo do qual acabara de libertar-me. Não obstante aturdida ainda e sonolenta, revi-me pequenina a saltitar pelas eiras floridas da formosa quinta. E minha curta vida, então, desenrolou-se-me as recordações ato por ato, dia a dia, pensamento por pensamento, qual se o panorama patético de minha existência se elevasse dos arquivos da minha personalidade para novamente me obrigar a vivê-las sob o rigor de minucioso, insopitável exame consciencial. Quando esse impressionante desfile me ofereceu a cena derradeira, isto é, observar que me depositavam sobre a terra fria do jazigo de nossa família, compreendi com precisão a realidade da ocorrência, certa de que não se tratava de um pesadelo. Então, não me pude furtar a angústia de um pranto avassalador, inconsolável. Pois eu me via arrebatada da existência em pleno florescer da felicidade conjugal, quando as primeiras e tão doces emoções fornecidas pela maternidade me dilatavam o coração. Pensei em ti, em meu esposo. E uma saudade angustiante ameaçou vergar as minhas resistências para enfrentar a crítica situação. Não obstante, aproximou-se minha mãe, em quem reconheci entidade por mim muito amada, em época que, então, me não foi possível precisar. Piedosamente me afastou do teatro da tragédia, ao qual eu retornara atraída pelas forças da minha própria mente, novamente me encaminhando para a mesma solitária mansão que se me afigurava o solar de Coimbra. Lentamente, sob os doçurosos cuidados de minha mãe, como dos demais afetos que lá tive a ventura de encontrar, refiz-me dos prejuízos pertinentes ao estado de encarnação, reajustando-me aos imperativos da espiritualidade. E, realmente, só me permitiram rever os proscênios terrestres para assistir ao dramático passamento do meu bem-amado esposo, ao qual recebi em meus braços no umbral do túmulo, e a quem servi tão ternamente como faria em vida, e como a mim mesma fizera a minha muito querida mãe. Compreendo, minha filha, que, realmente, possuis a alma sublime do iluminado celeste, pois que perdoas gratamente ao algoz implacável, murmurou Barbedo, tremente, algo chocado ante o que ouvia. A formosa habitante do invisível deteve-se, como se, indecisa, apelasse para alguém que a estivesse dirigindo no delicado mister da comunicação, para responder, após: sim, meu pai. Perdoei ao algoz com todas as forças do meu coração e da minha alma, porque nem mesmo ocasião tive para odiá-lo. E tu, a quem tanto tenho amado através do tempo. Tu, meu pai, cujo coração tanto sofreu pelo meu amor, firmarás neste momento a promessa imortal de igualmente perdoar-lhe,
sem conservar sequer o menor laivo de rancor ou de revolta. A ansiedade indescritível percorreu as potencialidades anímicas de quantos harmonizavam vibrações naquela magna assembleia presidida pelo amor. Barbedo não conseguia reprimir as lágrimas, e foi entre frases doridas e entrecortadas que, titubeante, respondeu aquela que voltava do além a fim de socorrê-lo na continuidade da provação acerba. Roga-te a Deus, antes, alma querida, que, com sua paternal misericórdia, me fortaleça o ânimo e o coração para que se me torne possível obedecer irrestritamente a tua presente ordem, a qual muito sinceramente desejo acatar. Sim, minha filha. Jamais contrarei um só desejo teu. O Senhor, flagelado e morto nos braços de uma cruz, perdoando aos que o ultrajavam e feriam, saberá encorajar-me para que igualmente perdoe e esqueça as 1000 torturas inconsoláveis com que, na tua pessoa, me dilaceraram a vida. Ora, desse reconfortador convívio semanal entre pai e filha, dessas tão doces e amoráveis confabulações entre duas almas vinculadas espiritualmente pelos mais ternos laços do amor que ao homem encarnado é possível conceber, resultou que Antônio de Maria conseguiu moralmente reequilibrar-se para o prosseguimento da sua existência planetária, a qual, se faustosa fora de cabedais terrenos, no entanto primara pelo acervo das desditas morais, pela derrocada das afeições mais queridas, que ele não conseguira deter ao pé de si, quando seu coração e sua alma, todas as potencialidades do seu espírito clamavam pela satisfação plena desses mesmos afetos que haviam sido o tesouro de sua alma apaixonada. Ao impulso carinhoso das advertências de Esmeralda, voltou ele a clinicar, valendo-se da profissão nobre, que abandonara, a fim de beneficiar os deserdados dos bens de fortuna. Estabeleceu, então, aqui além, pela velha cidade de S. Sebastião, consultórios médicos, dividindo-se em atividades contínuas, comumente favorecendo o cliente paupérrimo com os variados recursos necessários à cura. Dedicava-se, porém, gratuitamente, sem jamais auferir lucros da profissão, a esta elevando, antes, em apostolado sublime. E, a pedido ainda da filha, que se diria haver tornado seu bom anjo guardião, afastou-se de Santa Maria, deixando-se permanecer na capital entregue às operosidades filantrópicas e muito dedicado à causa espírita que se filiou sem constrangimentos nem vacilações, dando seus nobres desempenhos com o mesmo ardor apaixonado que lhe conhecéramos antes, em torno de todos os demais empreendimentos. No fim de 2 anos de pelejas nobilitantes, perseverantes e sinceras, o altivo comendador Antônio José de Maria e Siqueira de Barbedo parecia haver ressurgido dos escombros do próprio passado para uma existência mais lógica à face de Deus, consentânea com suas novas aspirações, acumuladas agora em torno dos ideais de fraternidade. Encantadoras simplicidades sobrepusera-se à arrogante altivez de outrora, e vimos então que até mesmo o próprio nome, de que tanto se orgulhava, fora resumido para a singela abreviatura de Antônio de Barbedo. Estava escrito, porém, que esse espírito, que tão querido fora ao meu coração, enfrentaria ainda novos e terríveis desgostos. Capítulo 2. Quando o inferno se rasga. Afastai-vos de mim, todos vós que obrais a iniquidade. Jesus Cristo. O Novo Testamento. S. Lucas, 13:27. Durante os 2 anos vividos ao pé de mim, meu velho amigo Antônio de Barbedo, agora contando já os seus 57 anos de idade, visitara fortuitamente a fazenda a título de convencer a esposa e enteada com ele residirem no palacete de S. Cristóvão, a antiga residência que conhecemos. Acompanhei-o de ambas as vezes que o fez, temeroso de algo indefinível que se interpusesse entre ele e o tão precioso reajustamento que eu presenciava ressuscitando do vulcão de dores em que o vira sucumbido para o cumprimento dos sagrados deveres impostos pela existência. Com surpresa geral, porém, da última vez que tal se deu,
Severina Soares, que desde tantos anos demonstrara pelo marido a mais avassaladora paixão, não só se negara a assisti-lo com os antigos desvelos, durante a permanência em minha companhia, como parecia até mesmo temer, agora, a sua presença. Ouvindo dele os novos arrazoados, justos e criteriosos, exaltara-se, advertindo que jamais abandonaria aquela casa, a que tanto se afeiçoara, e afastada da qual jamais poderia viver. Algo contrafeito, o antigo escravocrata tentou convencê-la a se decidir acompanhá-lo a bem da harmonia geral, visto que, não mais pretendendo residir em Santa Maria, não existiria necessidade de se ver isolado da família, cuja ausência o enervava, uma vez que administradores competentes e fiéis estariam à testa do importante núcleo agrícola de sua propriedade. Ouvimos, porém, atônitos, que a estranha mulher respondia vibrante, colérica. Sai, sai daqui tu, antes. Com aquela quem mais amas neste mundo. Sai e deixa-me ficar aqui, recordando os dias felizes que passei antes de ela chegar. Queres levar-nos para a capital, porque desejas repudiar-nos, abandonar-nos na cidade imensa, para depois aqui tornares e te regalares ao seu lado, com os festins de outrora. Não. Jamais. Sou zeladora desta casa. Para tal desempenho aqui entrei há mais de 20 anos. Aqui morrerei. Dir-se-ia que sua mentalidade reportava-se às cenas passadas entre si própria e o marido, pois que repetia frases textuais, como mais tarde asseverou Barbedo, e que parecera esquecida de que Esmeralda já não pertencia ao mundo dos vivos. Advertiu meu compadre de que sua esposa acusava estranhos sintomas e urgia tratamento especializado. Reconheci a alquebrada, pois não esqueçamos de que fora bela mulher, galharda e sedutora, não obstante a deficiência da educação. Observei-a absorta, distraída, por vezes como alucinada, o olhar desvairado a indagar atrás de si, ou pelos recantos do grande edifício, de fantasmas que a estariam perseguindo, indo e vindo pelas sinistras dependências sem lograr repouso em parte alguma, as mãos gélidas e suarentas, o corpo tremente, a fronte baça e aljofrada de grossas bagas de suor, ou tecendo seu infindável crochê, agitando-se displicentemente na cadeira de balanço, de forma rude ou grotesca, atraindo a atenção de quem lhe passasse ao pé. Tentei auscultá-la, medicá-la, aconselhá-la. Negou-se a atender, asseverando sentir-se perfeitamente bem. Não obstante, notifiquei a Barbedo da inconveniência dos longos jejuns levados a efeito pela mesma dama, que se voltara para os deveres religiosos com um fervor positivamente suspeito, pois víamos que passava dias inteiros prosternada diante do altar da capela, correndo interminavelmente as contas do rosário, coberta de véus negros, exasperada a chorar em altas vozes, apavorando-se quando Ana Maria se aproximava, rogando a clemência dos céus para os próprios pecados, de envolta com os nomes de Esmeralda, do Dr. Souza Gonçalves e até do Liberto Cassiano. Ora, jamais meu antigo amigo e compadre estivera mais animado de boa vontade e ternura para com a esposa e a enteada do que nessa ocasião, quando ver o labor de ressurgimentos morais e espirituais nele se operava. Disse-me ele durante a viagem, nessa memorável visita: tenho sido ingrato e rude para com a pobre Severina e sua filha, senhor doutor, e reconheço que muitos desgostos lhes venho causando. O meu egoísmo e o meu desamor a ambas oprimem-me hoje o coração e a consciência, e creio já ser tempo de tudo reparar. O que pretendo fazer com urgência? Minha enteada conserva-se ainda solteira, não obstante haver atingido já os 30 anos de idade. E estou certo de que somente a falta de um dote e uma filiação legítima contribuíram para esse acontecimento. Há anos que Fábio Saboia lhe faz a corte, sem decidir-se a desposá-la. Isso me inquieta, pois Fábio é homem de hábitos boêmios. E durante 5 anos eu estive alheio ao mundo, submerso no inferno da minha revolta,
permanecendo ainda 2 na capital. Não compreendo a dilação desse homem em realizar o consórcio ou abandonar a ideia. E tampouco a perseverança de Ana Maria, acomodada a tão longa espera. Farei agora o que desde muito deveria ter feito, dar-lhe um nome e um dote razoável. Esmeralda ficará